Antes de começar, peço que você se inscreva no canal Arquivo Sobrenatural Brasil e deixe o seu like. Esse gesto simples ajuda muito o canal a continuar trazendo histórias reais, lendas urbanas e relatos de assombração que marcaram o nosso país. Agora, apague as luzes, aumente o volume e prepare-se, pois você está prestes a conhecer um dos relatos mais inquietantes já associados a um prédio no coração de São Paulo. O edifício. Joelma se ergue no centro da cidade como qualquer outro prédio comercial. Durante o dia, é um lugar de movimento constante. Pessoas entram e saem apressadas. Elevadores sobem e descem sem pausa. Telefones tocam, computadores funcionam e a rotina segue seu fluxo normal. Mas quando a noite cai e o movimento diminui, o prédio assume outra presença. Uma presença silenciosa, pesada, quase opressiva. Como se o concreto guardasse algo que nunca conseguiu se dissipar com o passar dos anos. Algo que está preso ali para sempre. Desde muito cedo, os funcionários que trabalhavam no edifício perceberam que aquele não era um lugar comum. Havia uma sensação constante de vigilância, como se alguém estivesse sempre observando, mesmo quando não havia mais ninguém por perto. Alguns descreviam isso como um desconforto leve, um arrepio na nuca. Outros, como um medo profundo e difícil de explicar. Era algo que não vinha da razão, mas de um instinto primitivo, um alerta de que algo estava errado. Os primeiros relatos mais consistentes e assustadores começaram com os vigilantes noturnos. Homens acostumados ao silêncio, à solidão e à escuridão da madrugada afirmavam ouvir passos em andares completamente vazios. Não eram passos apressados, mas lentos, compassados, como se alguém estivesse caminhando sem pressa, explorando o espaço. Sempre que eles tentavam seguir o som para investigar, ele cessava repentinamente, deixando para trás apenas o silêncio e a dúvida. Em determinadas madrugadas, elevadores começavam a se mover sozinhos. As portas se abriam no térreo, ficavam alguns segundos escancaradas para o nada e depois se fechavam, subindo novamente sem um destino indicado no painel. Técnicos foram chamados inúmeras vezes para verificar o sistema, mas nunca encontraram qualquer falha. Os equipamentos funcionavam perfeitamente quando testados durante o dia. Ainda assim, noite após noite, o fenômeno inexplicável continuava. Os funcionários da limpeza relataram experiências ainda mais perturbadoras. Enquanto limpavam salas vazias e silenciosas, sentiam mudanças bruscas de temperatura. Um calor intenso e sufocante surgia do nada, seguido por um frio repentino e gelado, como se o próprio ambiente estivesse respirando. Alguns afirmaram sentir um cheiro forte de fumaça, intenso o suficiente para causar ardência nos olhos e na garganta, mesmo sem haver qualquer sinal de incêndio ou curto-circuito. Era como reviver uma tragédia. Havia andares que ninguém gostava de frequentar sozinho. Nesses locais, as luzes piscavam sem motivo. Computadores ligavam sozinhos no meio da noite e portas pesadas se fechavam com força, sem nenhuma corrente de ar. Em um dos corredores, uma câmera de segurança registrou algo que jamais pôde ser explicado. Uma sombra escura atravessando o campo de visão, sem nenhuma origem identificável. Não era um reflexo. Não era uma falha na imagem. A sombra simplesmente passou, como um espectro, e desapareceu. Um segurança requém, contratado, cético por natureza, decidiu ignorar os avisos dos colegas mais antigos. Para ele, tudo não passava de histórias criadas para assustar novatos. Em uma de suas rondas noturnas, ele resolveu subir pelas escadas de emergência, verificando andar por andar. No início, tudo parecia normal, mas ao chegar a um determinado pavimento, ele sentiu um peso no corpo, como se o ar estivesse mais denso, mais difícil de respirar. Seu rádio de comunicação começou a falhar, emitindo ruídos estranhos, estática misturada a sons que pareciam vozes distantes e distorcidas. Foi então que ele ouviu um som baixo, quase um sussurro coletivo, vindo do fundo do corredor escuro. Parecia mais de uma voz ao mesmo tempo, todas falando algo incompreensível, um murmúrio desesperado. Quando ele avançou alguns passos na direção do som, ele cessou abruptamente. No mesmo instante, todas as luzes do andar se apagaram por alguns segundos. Quando a energia voltou, o segurança estava sozinho, tremendo incontrolavelmente, incapaz de explicar o que havia sentido
e ouvido. Aquele ceticismo inicial havia se transformado em puro pavor. Ele pediu transferência poucos dias depois, recusando-se a colocar os pés no prédio novamente durante a noite. Arquitetos e engenheiros que trabalharam em reformas posteriores também relataram fenômenos estranhos. Alguns afirmaram que as plantas originais do edifício não coincidiam perfeitamente com a estrutura real. Havia corredores que pareciam mais longos do que deveriam, salas que transmitiam uma sensação de confinamento inexplicável claustrofóbica. Em certos pontos do prédio, bússolas perdiam completamente a orientação, girando sem parar, como se estivessem sob o efeito de um campo magnético desconhecido. Um arquiteto relatou uma experiência particularmente aterrorizante. Enquanto fazia medições em uma sala isolada, ele sentiu como se alguém estivesse parado bem atrás dele, respirando próximo ao seu ouvido. Ao se virar rapidamente, não havia ninguém. Ainda assim, a sensação de presença persistiu, tão forte que ele precisou deixar o local. Seus equipamentos eletrônicos, como trenas a laser e tablets, apresentaram falhas constantes apenas naquele andar, voltando a funcionar normalmente assim que ele desceu. Visitantes ocasionais também não passaram ilesos pelas energias do Joelma. Pessoas que entravam no prédio pela primeira vez relatavam náuseas, dores de cabeça repentinas e uma ansiedade intensa, sem motivo aparente. Algumas diziam sentir uma vontade súbita de chorar, uma tristeza profunda que as invadia. Outras relatavam um medo avassalador, como se algo terrível estivesse prestes a acontecer. Há relatos de pessoas que, ao olharem para o prédio durante a noite, viram reflexos de silhuetas humanas nas janelas, mesmo quando sabiam que os andares estavam completamente vazios. Figuras paradas, imóveis, observando a cidade, que desapareciam assim que a pessoa piscava ou desviava o olhar por um instante. Em espelhos de banheiros, alguns juram ter visto rostos indefinidos surgindo por frações de segundo, sempre acompanhados de uma sensação de mal-estar profundo e inexplicável. Pesquisadores do paranormal acreditam que o edifício seja um exemplo clássico de um local com energia residual intensa. As emoções extremas vividas ali teriam ficado impregnadas no ambiente, criando manifestações que se repetem como ecos de um passado trágico. Segundo essa teoria, não seriam consciências ativas, mas registros emocionais que se reproduzem em determinados horários e condições, como uma gravação presa em um loop eterno. Outros, no entanto, acreditam que algo mais consciente habita o local, algo que observa, que reage à presença humana, que se manifesta quando percebe que não está sozinho. Essa teoria ganha força quando se analisam os relatos de pessoas que sentiram ser seguidas por corredores vazios ou observadas de dentro das salas escuras, como se uma inteligência estivesse interagindo com elas. Até hoje, muitos trabalhadores evitam ficar sozinhos no prédio após determinado horário. Alguns se recusam a usar as escadas de emergência, preferindo sempre os elevadores. Outros evitam certos elevadores específicos, que têm fama de se moverem sozinhos. O medo não é assumido publicamente, mas é compartilhado em olhares, em silêncios e em conversas sussurradas nos corredores durante o dia. Do lado de fora o edifício, Joelma continua sendo apenas mais uma parte da paisagem urbana de São Paulo. Milhares de pessoas passam apressadas por suas calçadas todos os dias, sem imaginar o que tantos juram ter vivido ali dentro. Mas para aqueles que sentiram a sua presença, que ouviram seus sons e viram suas sombras, o prédio nunca será apenas concreto e vidro. Será sempre um lugar onde o passado se recusa a morrer, resistindo ao tempo. À noite, quando as últimas luzes se apagam e o silêncio toma conta dos andares, muitos acreditam que o edifício realmente desperta, que os sons retornam, que as sombras se movem e que algo invisível percorre os corredores vazios. Algo que nunca foi embora. Algo que permanece. E talvez, enquanto você escuta este relato, exista alguém lá dentro parado em um corredor escuro, observando, esperando em silêncio. Se você gostou dessa história e quer mais relatos como este, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Muito obrigado por ouvir e até a próxima.